Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos no nosso canal Bom Pastor Connect, nesta terça-feira, dia 9 de março. Nesta terça da terceira semana da Quaresma, somos convidados a acolher o Evangelho que está em Mateus, capítulo 18, de 21 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, somos nós convidados a mergulhar neste Evangelho que traz essa profundidade do perdão. Pedro, quando pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar se o meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? E aqui é interessante que Pedro, nessa pergunta, ele já reconhece a necessidade do perdão. Poderia muito bem não ter perguntado nada a Jesus, ou até mesmo ter, como se diz, não ligar para isso e simplesmente querer se fechar a um egoísmo tamanho de não oferecer o bem àquele que nos fez mal. E a pergunta é bem clara: se meu irmão pecar contra mim? E aí somos nós chamados mediante as situações das ofensas. Aquele que me ofendeu, como que eu reajo? O que eu faço mediante a isso? E aí Jesus vem nos ensinar: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, com um significado de um perdão que deve ser para sempre, um perdão que deve ser entendido nessa perfeição. O número 7 traz essa conotação e significado perfeito. O número 7 é o número da perfeição, então um perdão que seja perfeito, podemos dizer assim, que de fato nos faça perdoar de coração, não só da boca para fora. E aqui é algo fundamental através desta parábola que Jesus fala, que o reino dos céus é como o rei que resolveu acertar as contas com seus empregados, e aí este rei foi capaz de perdoar. Aquele que lhe devia pedia: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo, e diante disso o patrão teve compaixão. A compaixão de Deus também para conosco, quando de fato nós pedimos: Senhor, perdoa-nos. Mas aí é interessante que somos condicionados a receber o perdão de Deus se perdoar o nosso próximo. A oração do Pai Nosso nos ensina bem isso. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como
é uma condição. E às vezes a gente não presta atenção no que rezamos, então só recebemos de Deus se de fato estarmos dispostos a oferecer. Então que este Evangelho nos ajuda nessa profundidade de poder de fato abrir o coração e perdoar o nosso próximo, perdoar todos aqueles que nos ofenderam, a ofensa que veio ao meu coração, que de fato o meu coração se abre para até mesmo dar esse perdão. O perdão é cura. Muitas vezes guardamos as ofensas, guardamos todo o mal dentro de nós. O perdão é libertação. Então, perdoar é um gesto de amar. Deus nos ama e nos amou profundamente, que lhe deu seu Filho para remir os nossos pecados, para nos conceder o perdão e por este perdão alcançarmos a graça da salvação. Então, sejamos homens e mulheres da misericórdia, do perdão oferecido de coração a todos que nos ofenderam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora das Dores, pela intercessão de São José, desça sobre você, sobre a sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, tenham uma excelente terça-feira na presença de Deus. Meu abraço com muito carinho a todos e nunca se esqueça, o amor de Cristo sempre nos uniu.